Você sente que está fazendo tudo certo, mas algo ainda não acontece. Como se a resposta estivesse sempre a um passo de distância, e esse passo nunca chega. Essa é a tensão que destrói silenciosamente. A mente inquieta, o coração acelerado, a alma perdida em promessas que não se cumprem. Mas tudo muda quando você entende a origem dessa estagnação. Napoleão Hill foi claro: o desejo por si só não basta. Ele precisa ser canalizado. Precisa ser inflamado por imagens claras, repetidas todos os dias até que se tornem parte da sua identidade. E é aí que entra a autossugestão. O que você diz a si mesmo, consciente ou inconscientemente, molda o que você se torna. A pergunta é: você se trata como alguém capaz ou como alguém condenado? A Bíblia afirma que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração, quando programado pelo medo, só consegue gerar paralisia. Mas quando você começa a treinar sua fala interna, mesmo com dúvida, mesmo com falhas, algo se move. Porque o universo não responde à perfeição. Ele responde à vibração com propósito. Todo dia você se alimenta de pensamentos. Alguns te empoderam, outros te destroem. Quando você não vigia, sua mente repete mentiras como mantras. Nunca vai dar certo. Eu não mereço. Isso não é para mim. E essas frases se tornam ordens que a sua realidade obedece. A transformação começa quando você confronta essa voz. Quando você escolhe reprogramar. Quando você escreve, fala e repete uma nova versão de si, até que ela se torne inevitável. Isso é disciplina vibracional. Isso é construção de poder. Você não está onde está por acaso. Todo pensamento recorrente, toda frase dita 1000 vezes, cada sentimento aceito sem questionamento, formaram o que você chama de realidade. Mas a boa notícia, a dura, porém libertadora, é que tudo isso pode ser desmontado. Hill ensinou: você se torna aquilo que pensa, sente e acredita com maior intensidade. Isso é uma sentença e é uma porta de saída. O que falta não é mais informação, é transformação. E transformação exige repetição consciente. A autossugestão é isso: repetir até que sua mente obedeça. Repetir até que sua vibração se torne inevitável. Você quer mudar sua vida, mas segue alimentando imagens antigas. Continua se vendo como uma pessoa que falha, que perde, que espera. Só que agora, neste momento, você escolhe parar esse ciclo. Você decide construir uma nova imagem. Uma imagem de força, de liberdade, de propósito. Não importa o que disseram. Não importa o que você viveu. O que importa é o que você decide sustentar daqui em diante. A energia que você coloca hoje no que pensa, fala e age, essa é a semente que vai gerar o próximo ciclo. E só germina aquilo que é regado com presença, com intenção, com fé. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse verso de Davi não é poesia religiosa, é um grito de reprogramação. É o que você deve fazer com sua mente todos os dias. Purgar o lixo antigo, plantar novos comandos e regar com disciplina até que floresçam. Você pode ter tropeçado 100 vezes, mas nada disso precisa se repetir. Se você entender como acionar a transmutação, a virada se torna não só possível, mas inevitável. Porque a energia não desaparece, ela se transforma. E você também pode. Transmutar é converter o impulso bruto em criação consciente. Hill fala disso com clareza quando trata do poder sexual, da emoção, da raiva, da frustração. Tudo isso pode ser combustível, mas só quando canalizado, só quando você assume o controle. A maioria desperdiça seus maiores impulsos em distrações, jogam fora a força que poderia construir um império. Você não vai mais fazer isso. A partir de agora, você vai usar tudo: dor, paixão,
medo, vontade, como matéria-prima da sua libertação. Porque nada é lixo quando você tem propósito. Sente raiva? Transmuta em disciplina. Sente desejo? Transmuta em foco. Sente medo? Transmuta em preparação. Isso é poder. Isso é maturidade vibracional. Isso é liberdade. Quem não transmuta, se afoga. Quem transmuta, constrói. E transmutar não é suprimir, é reconhecer, redirecionar e usar. Você não vai mais fugir da sua intensidade, vai usá-la como força bruta para romper. Porque o universo responde àqueles que não se escondem. A maioria tenta mudar sozinha. Carrega um fardo pesado, caminha exausta, tropeça nos mesmos erros e se pergunta por que nada muda. A resposta está na ausência de aliança. Hill chamou isso de mastermind, a união de duas ou mais mentes em harmonia, criando um poder que nenhuma sozinha conseguiria. Isso não é amizade, é construção espiritual, é conexão energética, é alinhamento com quem vibra na mesma frequência de decisão. Porque ninguém vence no isolamento. Até Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, porque sabia, a vibração se fortalece na concordância. Você precisa se cercar de quem te confronta para crescer, não de quem te conforta na estagnação. Precisa de vozes que te lembrem do seu propósito quando o barulho do mundo tentar te distrair. Precisa de pessoas que oram e agem contigo, que acreditam quando sua fé fraqueja, que te puxam de volta quando você pensa em desistir. Escolha agora. Quem são os nomes que caminham contigo nesse novo ciclo? Quem você vai permitir falar na sua vida? Quem te inspira a vibrar mais alto, viver com mais propósito, agir com mais coragem? Sua liberdade será proporcional à qualidade das conexões que você constrói. Hill sabia disso, e você precisa aplicar. Alinhe-se com quem vibra. Afaste-se de quem adormece e construa uma atmosfera onde sua nova identidade possa florescer. Você chegou até aqui porque uma parte de você sabe que não nasceu para sobreviver. Nasceu para liderar sua própria história. Mas isso exige vigilância, porque o antigo eu vai tentar voltar. Vai usar cansaço, dúvida, distração. Vai soprar no seu ouvido. Para que tanto esforço? E é aí que você mostra quem se tornou. Hill disse, o hábito da persistência é o pivô da força mental. E persistir não é apenas continuar. É continuar com energia, com presença, com intenção. É não permitir que um dia ruim vire uma semana perdida. Você precisa proteger sua vibração como quem guarda um tesouro, porque sua mente é um campo fértil e o que você permitir entrar ali, cresce. Então, cuidado com as palavras que você ouve, com os vídeos que assiste, com as conversas que aceita. Cada estímulo é uma semente. Gratidão não é emoção, é disciplina. É a força que te ancora quando tudo parece lento. É a lembrança constante de que você já tem o essencial para construir o extraordinário. Se hoje você só tem um tijolo, celebre, porque é com esse tijolo que começa o castelo. Você não vai mais mendigar permissão, nem do mundo, nem da sua versão antiga. Você vai decidir, vai sustentar essa decisão com hábitos, vai proteger sua mente com limites, vai construir sua realidade um pensamento de cada vez. Você está colhendo agora tudo que tolerou ontem e vai colher amanhã tudo que decide hoje. Nada mais justo, nada mais poderoso, porque isso te coloca no controle. Hill chamou isso de lei da causa e efeito. O universo responde, mas você é quem comanda. A maioria vive esperando colheita em solo que nunca plantou. Espera reconhecimento sem entrega. Espera abundância sem disciplina. Espera paz sem integridade. Mas você não vai seguir esse caminho, porque agora você entendeu. A vibração que você sustenta é a realidade que você atrai. Quer abundância? Seja abundante no que oferece. Quer respeito? Seja íntegro no que faz. Quer liberdade? Seja disciplinado no que pensa. Tudo começa e termina em você. E não adianta só entender.
precisa agir. A fé sem obras é morta. E essa não é só uma frase bíblica, é uma lei da vida. Reu e Tiago dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Você quer mudar sua vida? Mude seu padrão de ação. Hoje, agora. Você já sabe o caminho. Agora é hora de sustentar. Porque muitos começam com força e param no meio. Outros nem começam. Mas há quem vá até o fim. E esse alguém é você. Reu escreveu que o universo não recompensa os fracos de espírito. O universo recompensa os que persistem, mesmo quando ninguém está vendo, quando tudo parece igual, quando a colheita ainda não chegou. E é nesses dias que a identidade verdadeira se revela. Você não precisa provar nada para ninguém, só para você mesmo. Precisa olhar no espelho e saber: eu fiz o que prometi. Eu não negociei meu propósito. Eu fui até o fim. Agora é só você com você. Sem desculpas, sem distrações, sem o ruído da opinião alheia. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas um ensaio, a preparação para esse momento. E a verdade é direta: ou você assume o controle total da sua mente, ou viverá obedecendo ordens invisíveis impostas por uma versão antiga de si mesmo. A energia que você emite é medida diariamente pelas decisões que você toma quando ninguém está olhando. A forma como você lida com o tempo, a maneira como você trata o seu corpo, sua mente, seus projetos. Tudo vibra, tudo comunica, tudo atrai. E o universo não erra. Ele devolve exatamente o que você sustentou. Não o que você sonhou, mas o que você praticou. Napoleão Hill sempre deixou isso claro. Você tem o direito de controlar seus pensamentos. Isso é tudo o que você realmente precisa para se tornar livre. Essa é a chave. Controlar seus pensamentos como quem comanda um exército. Porque pensamentos soltos viram sabotadores. E sabotadores, se alimentados, se tornam padrões que devoram anos da sua vida. Você não pode mais permitir isso. Chegou o momento de impor autoridade sobre a sua mente. E isso não é feito com gritos ou força bruta. É feito com vigilância, com rotina, com escolhas pequenas repetidas com intenção todos os dias. É você acordando e decidindo em que frequência vai viver. É você organizando o caos interno com foco. Porque disciplina não é punição, é libertação. Você quer liberdade financeira? Comece com liberdade mental. Quer conexão espiritual? Comece com silêncio interior. Quer respeito? Comece se respeitando nos bastidores. Quando a tentação de desistir aparece e você decide continuar. Esse é o campo onde os grandes se formam. Não no palco, mas no bastidor. Não no elogio, mas na repetição solitária. Pare de esperar por motivação. Motivação é um luxo dos iniciantes. Você não é mais um iniciante. Agora você opera por convicção, por propósito, por visão clara, porque sabe o que quer e sabe o que custa, e está disposto a pagar o preço, com energia, com foco, com presença. Hill dizia que a fé precisa ser cultivada pela repetição de instruções ao subconsciente. Ou seja, você não precisa sentir, você precisa repetir. Repetir até sentir. Repetir até vibrar. Repetir até agir naturalmente como quem já é a versão que deseja ser. Isso é reprogramação real. Você é corpo, mente e espírito. Os três precisam andar juntos. Acorde e mova o corpo. Alimente sua mente com conteúdo que fortalece e alinhe seu espírito com o céu. Ore, declare, afirme, porque quando o céu se move dentro de você, o mundo externo não tem mais força para te travar. Olhe para o seu passado agora com compaixão,
mas sem apego. Ele serviu, ele ensinou, mas ele não pode mais comandar. O ciclo se fecha aqui. Você fecha, com coragem, com clareza, com fé. Porque o que começa com disciplina, termina com liberdade. E você está no meio do processo, quase lá. Chegou a hora, a última virada. O momento em que tudo o que você ouviu, sentiu e decidiu até aqui precisa ser selado com um compromisso real. Porque sem esse selo, tudo corre o risco de virar mais uma inspiração esquecida. Mais um vídeo bonito que não gera ação. Mais uma promessa que evapora com o tempo. E você sabe, você já viveu isso antes. Mas dessa vez, não. Dessa vez, o ciclo se fecha com firmeza, com consciência, com uma escolha que vai além do impulso. Uma escolha que você sustenta quando a emoção passar, quando o entusiasmo sumir, quando ninguém estiver cobrando. Você precisa entender isso. Sua vida não muda no momento em que você aprende algo novo. Ela muda quando você se compromete a aplicar esse novo até ele se tornar carne, se tornar hábito, se tornar identidade. E isso só acontece quando você sela a decisão com ação. Volta comigo àquele início. Gênesis. Haja luz. Deus não pensou luz. Deus não sentiu luz. Deus disse. Comando. Palavra. Ação. E então, ouve. É isso. Não há criação sem palavra. Não há transformação sem direção verbalizada, repetida, alimentada com disciplina. E Hill traduziu esse princípio em linguagem mental. Afirmação constante. Repetição diária. Declaração com fé. E ele avisou. O subconsciente aceita qualquer pensamento repetido com emoção. Isso quer dizer que você não precisa mais esperar a confiança aparecer. Você precisa gerar essa confiança com repetições conscientes. Escolher o que vai pensar. Escolher o que vai sentir. Escolher o que vai construir. E não pense que isso é leve. Isso exige tudo. Porque viver nesse novo nível significa morrer para o antigo. Matar hábitos. Silenciar vozes internas. Ignorar provocações. Recusar convites para voltar ao velho ciclo. E isso dói. Isso cansa. Isso gera a solidão. Mas gera também poder, clareza, propósito, liberdade. E se em algum momento você se perguntar se vale a pena, respira fundo e lembra. Você já conhece a dor de permanecer o mesmo. O que você ainda não conhece é o que acontece quando você sustenta essa nova versão por 30 dias. E se 30 dias parecem muito, comece com hoje. Hoje é o primeiro. Hoje é o marco zero. Hoje é o dia em que você vai escrever nos comentários uma frase simples, mas carregada de decisão. Eu confio. Não é para mim, não é para o algoritmo, é para você. Para sua mente registrar que você não vai mais flertar com mudanças. Você vai fazer e vai terminar, porque você não assiste mais vídeos para se sentir bem, você escuta para se transformar. E agora volta lá para a metáfora que abrimos. Eu disse que você não está preso, que o problema não é uma cela de ferro. É invisível, mas o que poucos percebem é que esse labirinto invisível tem uma saída. E essa saída é construída por você. Tijolo por tijolo, palavra por palavra. A cada vez que você decide permanecer firme quando o mundo diz que é mais fácil recuar. A corrente não era física, mas era real. E você, agora, tem a chave. A chave que começa com clareza de propósito, que se alimenta com disciplina, que se sustenta com fé, que vibra com gratidão, que se protege com foco, que se fortalece com conexões certas, que se move com ação diária, que se blinda com repetição, que se sela com decisão, que se expande com tempo e que, ao final, te leva à liberdade. Você não precisa ser perfeito.
Só precisa ser constante. E se cair, levanta no mesmo dia. Se esquecer, retoma. Se fraquejar, declara. E se for difícil, lembra que tudo o que você quer está do outro lado da disciplina que você ainda não sustenta, mas vai sustentar. Esse é o fim de um roteiro, mas é o início de um novo ciclo. E se você chegou até aqui, não assista calado. Escreve: eu confio. Porque o universo não responde ao que você pensa. Ele responde ao que você declara com energia. E se você sentiu que isso aqui te conectou com algo maior, com algo real, com algo que precisa ser lembrado todos os dias, inscreva-se. Porque nos próximos episódios, a gente vai aprofundar cada chave dessa jornada. A gente vai cavar mais fundo. Porque a luz que você busca já está acesa. Só precisa sustentar. Que Deus abençoe você.